O que é a loucura? Essa é uma pergunta praticamente filosófica e cuja resposta é difícil. E se é difícil nos dias atuais, já foi muito mais ao longo da nossa história. Isso acontece porque loucura, na verdade, foi um grande termo guarda-chuva, usado para abarcar desde doenças mentais até qualquer comportamento socialmente tido como desviante. Ou seja, se você fosse mais introspectivo, você poderia ser taxado como louco. O grande problema do termo loucura é que ele promovia uma invisibilização dos seres humanos por trás do rótulo, permitindo que os maiores abusos pudessem ser cometidos contra eles. No século XX, nós já tínhamos uma ideia melhor sobre o que eram patologias mentais e começávamos a caminhar para uma leve noção de tratamento. Mas a verdade é que a sociedade não estava preparada para tratar de comportamentos desviantes propriamente dito. Ela queria separá-los, segregá-los, e por isso os manicômios ganharam muita força. E, nas paredes dos manicômios, diversos abusos eram cometidos. Talvez um dos exemplos mais chocantes tenha ocorrido aqui no Brasil, que é o Hospital Colônia de Barbacena, um local fundado em 12 de outubro de 1903, que está em atividade até os dias atuais e que levou mais de 60 mil pessoas à morte nos seus morros, com a promessa de um suposto tratamento para a saúde mental. Esse caso absurdo é retratado no livro reportagem da Daniela Arbenz, Holocausto Brasileiro, que é o livro que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Antes de nós começarmos a falar sobre o livro da Daniela Arbenz e sobre o Hospital Colônia de Barbacena, é necessário fazer alguns apontamentos sobre a loucura em si. Eu comecei falando para vocês que loucura era um grande termo guarda-chuva. Na verdade, a loucura vai aparecer em diversos momentos ao longo da nossa história. Ela é referenciada na Bíblia. Os loucos já foram tidos como pessoas divinas, os loucos já foram tidos como pessoas perigosas, os loucos já foram tidos como pessoas que deveriam ser socialmente excluídas. Na verdade, o rótulo da exclusão acabou sendo o mais comum e que mais se repetiu ao longo da história. Isso acontece porque eram indivíduos que as pessoas comuns não sabiam como lidar. E muitas vezes rotular alguém como louco era extremamente conveniente. Você tinha uma mulher que não queria se submeter ao marido. Uma mulher que queria questionar a autoridade paterna. Se você a rotulava como louca, automaticamente você anulava sua voz. Quem iria ouvir alguém louco? Na verdade, a loucura era uma arma contra as pessoas. Ser taxado como louco te trazia uma série de restrições. Dentro até do próprio direito, na Lei das Doze Tábuas, que é uma referência histórica bastante antiga do direito romano, aparece o Instituto da Interdição, onde é dito que pessoas sem sua capacidade plena poderiam ser representadas por outros. Esse instituto, inclusive, aparece até hoje dentro do direito brasileiro. Na interdição, pessoas consideradas principalmente mentalmente incapazes são assistidas por outras para executarem atos sobre o patrimônio. Por exemplo, uma pessoa que não tem a capacidade mental plena reconhecida pela justiça até os dias atuais, ela precisa de outra para comprar uma casa, para assumir despesas e diversas outras tarefas. Hoje em dia já entendemos que não se pode falar de interdição propriamente dito, o termo mais correto é curatela. No entanto, nós temos uma referência ao instituto que vem desde o direito romano até os dias atuais, só mostra que é uma discussão bastante antiga. Quando começaram os maiores estudos sobre a psique humana, o inconsciente e os entendimentos sobre psiquiatria, principalmente no final do século XIX, início do século XX, houve transformações sobre o entendimento da loucura. Começou-se a questionar a loucura como algo tolerável e deu seus primeiros passos numa tentativa de cura, ou muitas vezes de conformação daquelas pessoas tidas como loucas. Mas, na verdade, o grande padrão das sociedades acabou sendo o isolamento das pessoas tidas como loucas, e instituições que passaram a ser chamados de manicômio. Os manicômios se revestiram de toda uma aparência médica e científica, como instituições em que as pessoas seriam isoladas da sociedade e receberiam o tratamento adequado para sua patologia. Mas a verdade é que a sociedade comum não sabia o que acontecia dentro do manicômio. E muitas vezes não se importava. Ela queria tirar pessoas do seu convívio, muitas vezes famílias não queriam lidar com questões mentais de seus entes. Então, se valiam dessas instituições e de métodos muito questionáveis que surgiram depois, como eletrochoque ou lobotomia, para tentar conformar aqueles indivíduos, fazer com que eles vivessem uma vida relativamente padrão. E os manicômios foram um grande depósito de seres humanos.
No Brasil, o Hospital Colônia de Barbacena acaba sendo muito paradigmático dentro da estrutura manicomial, porque é a partir dele que se torna evidente muitos abusos cometidos pelo sistema como um todo, nessa suposta tentativa de tratamento das pessoas, que não era nada mais do que tortura de seres humanos institucionalmente aceita. Quando nós falamos sobre o Hospital Colônia de Barbacena, nós temos que ter em mente que era uma instituição que, como eu falei no começo do vídeo, foi fundada em 1903. Mas em 1914 já existiam críticas sobre a falta de médico e as condições desumanas das pessoas que estavam na instituição. Ou seja, desde o começo era uma instituição extremamente suspeita. Nesse livro, quando vai se aprofundar na história do Hospital de Barbacena, a Daniela Arbenques procura trazer voz para pessoas que viveram a realidade manicomial daquele local, nos trazer os dados e também porque a sociedade era tão conivente e as pessoas pareciam não se importar para o que acontecia dentro dos muros daquelas instituições. Primeiro de tudo, é importante pontuar que o hospital foi criado inicialmente para abrigar 200 internos. E é dito que em 1960 já era verificado mais de 5.000 na instituição. Então imagine um espaço que inicialmente foi pensado para 200 pessoas abrigar 5.000. Existia toda uma política de trancamento de pessoas consideradas mentalmente instáveis dentro de Minas Gerais, em que o Hospital Colônia acabava sendo o reflexo final. É dito pela Daniela Arbenques que no triângulo formado por Barbacena, Belo Horizonte e Juiz de Fora havia uma tendência absurda a internamento e encarceramento de pessoas em manicômios. É dito que nas consultas em Minas Gerais, a cada 2 consultas e meia, alguém era internado numa instituição manicomial. Ou seja, era extremamente abusivo. A Daniela Arbenques pontua nesse livro um dado muito interessante. 70% das pessoas trancafiadas dentro do manicômio, elas não tinham problemas mentais. Elas não tinham nenhuma patologia que justificasse o seu internamento. Ou seja, quando nós pensamos na crueldade que foi esse hospital, se torna ainda pior. Não eram só pessoas com problemas mentais que eram internadas, mas pessoas que muitas vezes eram saudáveis. Nesse Hospital Colônia, mais de 80% dos internos não pagavam a sua internação. Ou seja, eram pessoas sem família por trás, sem fonte de renda nem nada do gênero, e que recebiam o tratamento mínimo dos mínimos, que muitas vezes incluía dormirem no chão e ficarem nus. A quantidade de pessoas que cotidianamente iam para o Hospital Colônia de Barbacena era absurda. A autora cita que o próprio Guimarães Rosa vai referir a expressão trem de doido em uma de suas obras. As pessoas que entravam no trem de doido, que tinham como destino o Hospital Colônia de Barbacena, elas provavelmente só sairiam dali mortas. Era a grande realidade da maioria. E quem não fosse doente mentalmente ficaria dentro daquela estrutura, não tinha como. Essa instituição até hoje está em atividade. Isso acontece porque a estrutura manicomial brasileira ela é complexa. Eu vou aqui fazer uma pontuação pessoal. As pessoas falam muito mal sobre a estrutura manicomial e eu sou uma pessoa totalmente contra ela. No entanto, existem algumas condições mentais que não são de fácil trato para famílias normais. E por isso, muitas pessoas e muitas famílias se veem em situações delicadas até os dias de hoje. Trabalhei durante alguns anos numa vaga de interdição e já vi pessoas interditadas que não tinham a condição de viver sem uma assistência médica. Ou seja, a ideia por trás de um hospital psiquiátrico não é uma ideia de todo ruim. O problema está exatamente na execução, porque muitas pessoas precisam de um atendimento e de uma assistência constante. Existem pessoas que nascem com deficiências cerebrais graves, com deficiências cognitivas que impedem de falar, de verbalizar, de muitas vezes andar. Nós não podemos entender que toda a estrutura de um hospital psiquiátrico é ruim, mas a estrutura do Hospital de Barbacena era profundamente desumana. Isso porque não existia um tratamento clínico ali. O hospital carecia de médicos desde aquela crítica de 1914 e a situação só se agravou com o tempo. Mas se pelo que eu já contei aqui você se pergunta o porquê das pessoas serem coniventes com aquela estrutura, é porque o hospital psiquiátrico servia de resposta para muita coisa. É trazido alguns exemplos pela autora de que o hospital abrigava internações de filhas de fazendeiros que contestavam seu lugar na herança da família, de esposas que não queriam aceitar determinadas condutas do marido, de prostitutas que agrediam clientes porque não pagavam. Todas aquelas pessoas que você precisava calar, você jogava no hospital psiquiátrico. E de certa forma era conveniente para a sociedade, que tinha um local para depositar pessoas, não pensava mais na existência delas, então
tapava os olhos. Muitas vezes, infelizmente, nós somos assim como seres humanos, fechamos os olhos para o que não nos convém. Ao longo dos anos, o Hospital Psiquiátrico de Barbacena foi utilizado como campo de trabalho para aqueles pacientes internos e existia um fluxo constante de mortes dentro daquela instituição. A autora vai contar nesse livro também um dado bem interessante, que muitas instituições médicas se favoreceram com o hospital psiquiátrico. Quando nós pensamos na medicina, nós às vezes esquecemos que para um médico estudar ele precisa de corpos. E o hospital psiquiátrico era um grande fornecedor de corpos. A autora vai trazer, inclusive, no livro que entre 1969 e 1980, 1823 corpos foram vendidos para faculdades de medicina do país. Ou seja, as faculdades estavam lucrando com aquilo, elas conseguiam o material que elas precisavam para o seu estudo. Recordando que a venda de corpos é ilegal, mas essas instituições eram coniventes e o corpo médico delas também. E com isso, até os profissionais que eram formados por elas tinham uma tolerância muito maior a essas práticas de descarte de corpos. As pessoas eram tratadas como mercadoria, e mercadoria barata. É dito pela autora que só o FMG adquiriu 543 corpos entre o período de 1969 e 1980. As pessoas que iam para aquela instituição, elas serviam para se receber dinheiro público porque elas estavam ali receber repasse de recursos para alimentação, para subsídio daquelas pessoas que eram desviadas pela própria administração. Nós ficamos com essa ideia subentendida do que a autora fala e estruturalmente é um fato. Se existia um repasse de verba para aquilo e as pessoas se encontravam nuas dormindo no chão, existia um problema estrutural ali que não dava para ser ignorado. E no final de tudo, ainda eram vendidas e aquela instituição que causou suas mortes ainda lucrava com essas mortes. Todo o sistema do Hospital Colônia era extremamente desumano, era utilizado ali como um laboratório de testes para eletrochoque, tratamento de lobotomia, tratamentos alternativos, ou seja, é uma instituição de encarceramento socialmente aceita, que ainda servia de local de teste para práticas novas de medicina. Era um depósito humano. A autora cita que, inclusive, houve lobotomias no Hospital Colônia de Barbacena até 1979, que é basicamente a época do final da lobotomia no mundo inteiro. Ou seja, era um local que não se reformava em técnicas e ainda adotava uma política extremamente arcaica com as pessoas ali internadas. A maioria das pessoas que cuidavam dos internos não eram médicos, não eram enfermeiros, eram pessoas que passavam em concursos locais, como dá para entender de alguns relatos registrados, muitas vezes funcionários da região que não tinham uma qualificação para isso. E a única preocupação, digamos assim, era dar comida nos horários regulares, uma comida que não tinha que ser nutritiva, e manter um mínimo de estrutura com os corpos que saíam dali. É uma estrutura extremamente desumana. Esse é o tipo de livro que dá um nó da garganta quando nós pensamos no tamanho da crueldade que as pessoas foram submetidas. A autora cita que houveram denúncias sobre as condições do hospital. Em 1961 saíram reportagens com fotos sobre o local. A opinião pública, em primeiro momento, ficou extremamente comovida com a situação, ficou preocupada, mas no final das contas não fizeram grandes coisas. A autora pontua também um dado interessante. Essas reportagens, esses primeiros movimentos contra o hospital foram mais em 1961. O Brasil, pouco depois, vai adentrar na ditadura. E o hospital também se beneficia da ditadura, porque já não se sabia o que acontecia na maior parte das instituições no Brasil. O hospital se torna só mais um. E aquelas pessoas continuam sem voz lá dentro. E é dito também que esse hospital não abrigou apenas homens e mulheres adultos. Ele também trouxe no seu seio muitas crianças. Diversas mães tiveram crianças dentro do hospital e essas crianças, na verdade, eram entregues à adoção. As mães nunca sabiam das crianças na grande parte das vezes. Mas também muitas crianças eram levadas para aquela instituição quando a família não queria ou quando a criança era um pouco diferente, como uma forma de encerrar o problema. Crianças foram criadas dentro daquela estrutura por anos. Ao longo dos capítulos, nós vamos vendo que existia um silêncio, tanto por parte dos funcionários quanto por parte de pessoas que conheciam aquela realidade, muitas vezes até por medo. Muitos funcionários se arrependem de não ter denunciado as condições, mas eles não sabiam o que fazer, para onde ir, onde trabalhar. E isso nos faz refletir sobre nós mesmos. Quantas vezes nós vemos coisas erradas e não nos metemos por até egoísmo, nós queremos preservar o nosso. É trazido no livro relatos de pessoas que ficaram horrorizadas com as condições do hospital e saíram da instituição, deixaram os postos de trabalho. Mas quantas daquelas pessoas fizeram denúncias formais?
E se elas fizessem, elas seriam ouvidas? É uma dúvida que fica. A verdade é que o Hospital Colônia de Barbacena só passou a ser encarado como um problema e só foi pensado como uma instituição que precisava de reforma a partir da década de 80. Isso aconteceu pela mudança no entendimento global sobre saúde mental e o começo das lutas antimanicomiais que chegaram até o Brasil e por pequenas vozes que destoavam que, apesar da opressão da própria classe médica, denunciavam os abusos feitos pela psiquiatria brasileira. É citado nesse livro o Antônio Soares Simões, que foi um médico que apresentou uma oposição severa ao hospital e que quase teve o seu diploma cassado pelo Conselho de Medicina depois de receber inúmeras denúncias por ser contra aquele sistema. O hospital recebeu algumas visitas importantes que ajudaram a denunciar o quadro manicomial brasileiro. Entre uma das visitas, houve a visita de Michel Foucault quando esteve no Brasil. Foucault viu a instituição e ficou profundamente horrorizado, a ponto de se negar a continuar dando séries de palestras por causa da situação manicomial do Brasil. E Foucault é um nome muito relevante quando ele se queixa sobre a estrutura e o tratamento da saúde mental no Brasil, porque ele é o autor da História da Loucura, que é um dos livros mais importantes quando nós falamos sobre o estudo do histórico da saúde mental. É um livro que faz um resgate histórico sobre o tratamento da loucura ao longo dos séculos de uma forma muito detalhada. É a minha obra favorita de Foucault. Eu vou até trazer um vídeo sobre esse livro um dia aqui para o canal. Mas a verdade é que Foucault faz essa denúncia e pouco depois vem para o Brasil Franco Basaglia. Franco Basaglia foi um grande nome contra os manicômios na Itália e que começou a difundir suas teorias sobre uma nova revolução no tratamento da saúde mental pelo mundo. Quando ele visitou o Brasil e esteve no Hospital Colônia de Barbacena, ele cunhou a expressão que dá título a esse livro. Disse que estava acontecendo ali um holocausto igual perpetrado pela Alemanha nazista, mas dessa vez contra as pessoas com problemas de saúde mental. A declaração de Basaglia foi chocante e ajudou a fazer a comunidade internacional olhar para o Brasil e olhar para a saúde daquelas pessoas presas no Hospital Psiquiátrico de Barbacena. No entanto, a soltura, a nova vida daquelas pessoas ainda demorou de acontecer. Tem relatos no livro de pessoas que tiveram alta da instituição, saíram, foram liberadas em 2003. É uma instituição que, como eu falei, continua em atividade até hoje, ou seja, ainda existem pessoas com condições de internamento. E a verdade é que quem saiu daquela instituição não tinha mais condições de ser reinserido na sociedade totalmente. Eram pessoas que passaram anos sem entender o básico do relacionamento social, que precisavam de assistência. A resposta do governo para essas pessoas foi dar benefícios, como o BPC, benefício de prestação continuada, para que essas pessoas tivessem algum tipo de rendimento, já que elas nunca se inseriram no mercado de trabalho, e foram criadas casas de acolhimento para tentar dar uma vida mais digna em que essas pessoas tivessem um local para morar fora dos muros daquela instituição. Esse livro, para mim, tem duas histórias bastante comoventes que eu queria trazer nesse vídeo. A primeira de todas é uma história triste, que não teve um final feliz, que foi sobre uma mãe e uma filha. Dentro da instituição, uma interna chamada Sueli, ela engravidou, tentou ao máximo esconder a gravidez. Muitas internas, é dito pela autora, que passavam inclusive fezes no corpo para que os enfermeiros não tocassem nela e elas tentassem assim preservar a gravidez e a saúde do feto. E essa Sueli engravidou ao longo da sua internação e teve sua filha tirada dela. Essa mulher, em cada aniversário da filha, perguntava sobre onde a filha estava, como ela estava e recordava em todos os anos, sempre no dia, falando sobre isso com os médicos e se inquietando. Como é possível dizer que uma pessoa assim não tinha sanidade, não tinha um reconhecimento da realidade que estava inserida? E a filha dessa Sueli foi a Débora. A Débora foi adotada por uma mulher que trabalhava na instituição e a autora nos conta que ela sempre se sentiu deslocada. Ela nunca se sentiu suficiente naquela família, a ponto dela ter chegado a tentar se matar. Ela não sentia que ela pertencia ali e sentia um vazio interno muito grande. E, confrontando a sua mãe de criação, ela acaba descobrindo que ela era filha dessa Sueli. E ela começa a ir atrás da mãe, que passou por diversas instituições. E quando ela encontra a referência da Sueli, ela descobre que sua mãe estava morta.
Só que tem um dado interessante, ela acaba recordando que quando ela era criança, um dia ela esteve na instituição do Hospital Colônia e conversou com uma interna que tinha comentado com ela que tinha 2 filhas. A Sueli também teve uma outra filha, mas a autora não conseguiu informações sobre ela, por isso só estamos falando da história da Débora aqui. E ela teve um contato com essa mulher e abraçou essa mulher. Essa mulher disse que a filha era da idade dela. E a Débora conta que ela viu pessoas chorando, desviando o olhar, a mãe de criação dela, ela não entendeu por isso. Quando ela entendeu a história da própria mãe, ela entendeu que ela tinha tido um encontro com a mãe. Nossa, essa parte me destruiu, sabe? Porque foram 2 pessoas que passaram a vidas com vazios, porque alguém definiu que aquela mulher não era sã para saber quem era a filha e destituiu ela de todos os seus direitos e de toda a sua humanidade. Isso é de uma crueldade tão grande. E um país que supostamente não estava vivendo uma guerra nem nenhum período de exceção. E é contado pela autora que o período que a Sueli e a Débora acabaram ficando mais próximos é que a Sueli estava internada no mesmo hospital que a Débora quando ela tentou se matar. E elas ficaram a alguns leitos de distância uma da outra. É uma história muito triste que destrói o coração. Mas pra não encerrar esse vídeo falando que tudo aconteceu como desgraça, que só tinham pessoas ruins, né, dentro daquelas relações, também tem a história da irmã Mercedes, que era uma freira responsável pelo cuidado das crianças que iam para aquela instituição, que quando se começou a desmantelar o Hospital Colônia e as pessoas começaram a ser remanejadas para casas de acolhimento, ela adotou aquelas crianças do Hospital Colônia, adotou entre muitas aspas. Ela depois de um tempo vai ganhar a curatela, porque já eram pessoas adultas, e faz uma casa de acolhimento onde ela começa a dar dignidade, fazer com que aquelas crianças que andavam nuas começassem a andar vestidas, tivessem hábitos de higiene mínima, elas não sabiam como controlar fezes, urina, como utilizar o banheiro, nada disso. E essa irmã Mercedes é um exemplo de que ainda existem pessoas, podem existir pessoas boas que entendem que a cultura manicomial é ultrapassada. A autora vai encerrar esse livro falando sobre as críticas à política de encerramento dos manicômios no Brasil e que existem passos a serem dados sobre o tratamento mental no Brasil, indo além da desmanicomialização. Dito isso, eu vou falar sobre 2 pontos que não são exatamente do livro, mas que eu acho que é importante a gente refletir sobre. O encerramento dos manicômios no Brasil, seja de internação de pessoas que não cometeram crimes, como acabava sendo o grande exemplo do Hospital Colônia, ou das instituições chamadas manicômios judiciais, que eram onde eram internadas pessoas que cometeram crimes e que tinham patologias mentais, essas 2 estruturas precisam de uma reflexão muito mais aprofundada. Hoje o Brasil já não adota mais um modelo de manicômios judiciais, mas assim como essas pessoas que passaram por esses manicômios tradicionais, como o do Hospital Colônia de Barbacena, não há um redirecionamento adequado das pessoas que passaram por essas instituições, não há um plano de recuperação. Mais do que falar contra os manicômios, é preciso dar um passo à frente ao falar sobre saúde mental e também falar sobre o tratamento dessas pessoas. O que deve ser feito? Existem patologias que podem ser tratadas, existem condições que só são da personalidade, ou existem questões que precisam de um acompanhamento médico mais específico. Eu não sou médica, exclusivamente sou advogada e trabalhei com interdição. E por causa disso eu encerro com esse questionamento. Nós não podemos ser apenas contra os manicômios. Sim, nós temos que ser contra, e esse livro é uma obra muito importante por mostrar os abusos dentro dessa estrutura. E é o tipo de livro que eu recomendo para todas as pessoas lerem, porque é um capítulo importante dentro da história do Brasil. Mas é importante dar um passo além, pensar o que se pode fazer de fato para a saúde mental. Na verdade, a saúde mental está longe de estigmas até nos dias atuais. Se diz que essa é a geração que mais fala sobre saúde mental. Mas nós temos a cultura correta sobre saúde mental? Nós não estamos tendo uma cultura extrema de aplicação de medicamentos e de negação de problemas mais graves? É uma reflexão que eu deixo no final desse vídeo. Eu acho que é preciso que nós entendamos mais a fundo os impactos tanto dos medicamentos sobre diversas questões mentais. Nós repensemos o paradigma clássico do que é loucura e do que é sanidade, porque o que é loucura, gente? Todos nós temos algum comportamento desviante que poderia ser encaixado como louco. Como diz aquela frase famosa, que é de médico e de louco todo mundo tem um pouco, ou seja, todos nós poderíamos ser enquadrados por um espectro da loucura. É um pouco o que o Machado de Assis vai falar em O Alienista. Eu gosto bastante dessa obra dele, porque
Um psiquiatra vai para a cidade e começa a identificar as pessoas como loucas e começa a interná-los sucessivamente, até o momento que está a cidade toda confinada no manicômio. Por quê? Todas as pessoas têm um traço que pode ser considerado louco. Então eu acho que na discussão sobre saúde mental, é importante nós falarmos sobre o passado, sobre as formas excessivas de tratamento que já foram feitas, as formas que na verdade não eram tratamentos, eram apenas restrição daquelas pessoas em ambientes confinados, onde a sociedade não os visse, e passarmos a pensar qual é o passo adiante. Será que estamos tendo a postura correta ao adotar uma cultura de tantos medicamentos para qualquer tipo de situação mental, para qualquer tipo de confusão existente? E indo mais adiante, como nós vamos pensar a situação de quem tem condições muito mais severas, que precisam de fato de uma assistência mais próxima. Dito isso, eu encerro o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!